Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nessa manhã, eu louvo a Deus por estar aqui. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa palavra, abençoe e também seja abençoado. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, até o versículo 7, que tem como título: Paulo responsabiliza Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiro nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflição, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, amados? Aqui Paulo está falando sobre a sua estadia, a sua passagem aqui terrena, que foi breve, né? E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, né? O tema de hoje é o enganador. Nós vamos falar como o diabo trabalha, né? As estratégias de Satanás. E aqui está falando de um pastor chamado Rick Joyner, que teve uma revelação poderosa de como o diabo trabalha, de como o inferno trabalha, como ele se move para paralisar o homem, né? Porque o objetivo de Satanás é parar a marcha da igreja, parar você. Quando o inimigo consegue isso, é uma vitória para ele. Mas enquanto você está em movimento, servindo a Deus, adorando, buscando, né? Glorificando o nome do Senhor, está marchando, né? Está caminhando rumo ao céu, o inimigo ele está derrotado. Então não podemos parar a marcha espiritual. E a palavra de Deus fala assim, no comentário bíblico: hoje nós vamos ler um pouco do livro A Batalha Final, do Rick Joyner. O livro é extraordinário e conta o que esse escritor passou durante essa fase da sua vida. O pastor Rick diz que tudo isso o Senhor lhe mostrou. O exército demoníaco era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que separavam uma das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. As principais divisões marchavam com as bandeiras do orgulho, da rebelião própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Aqui já fica claro que, primeiro, as hordas do inimigo são enormes e inúmeras e que ele se divide por áreas específicas. As bandeiras que eram levantadas representavam em cada área que ele atuava. Conta o homem o orgulho, reputação própria, inveja e daí por diante. Havia muitas outras divisões malignas como essa, além do alcance da minha visão, mas as que estavam à frente dessa terrível horda do inferno pareceu ser as mais poderosas. O líder desse exército era o acusador dos irmãos em pessoa. Então, gente, quem está por trás disso tudo é o próprio Satanás. As armas que essa horda levava também tinham nomes. As espadas tinham nomes de intimidação. As lanças tinham nome de traição. As flechas tinham nome de acusação, fofoca, calúnia e crítica.
Vejam que essas são as armas do inimigo, as lanças, as flechas, as espadas tinham nome de traição. Fofoca, calúnia e crítica faz parte da artilharia do adversário, que é Satanás, né? Batedores e companhias menores de demônios com nomes tais como rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão e cobiça eram enviadas à frente desse exército para preparar o ataque principal. Então aqui o irmão está falando, né? O pastor está falando a respeito de uma revelação poderosa que Deus deu ao seu servo, né? Esse pastor, como o diabo trabalha e como a gente deve se proteger, se precaver, se prevenir contra esses ardis do inimigo, né? Porque o diabo ele trabalha nesses pontos fracos, né? Ele lança fofoca, ele lança mentira, ele lança calúnia para enfraquecer você, para te parar. Então você presta atenção à forma que o inimigo está trabalhando para você se prevenir, né? Para você se precaver contra essas coisas, contra esses males. Então aqui fica claro que todos esses sentimentos, esses problemas que acontecem muitas vezes no meio dos crentes é batalha espiritual. Gente, nós precisamos encarar isso como uma guerra, onde as armas, aleluia, são espiritual e não carnais. Temos que ter entendimento disso para poder vencê-las. Essas companhias menores ou pequenas em menor número não eram menos poderosas do que uma das grandes divisões que a seguiam. Elas eram menores apenas por razões estratégicas, assim como foi João Batista, o único homem mais com a extraordinária unção para batizar o povo e prepará-lo para o caminho do Senhor, né? Para o Senhor. Essas companhias demoníacas menores também tinham recebido extraordinários poderes malignos para batizar o povo mal. O único demônio da amargura podia disseminar o seu veneno em multidões de pessoas, até em raças e culturas inteiras. Um demônio da cobiça podia prender-se a um único artista ou a um filme, até mesmo uma propaganda, e enviar o que parecia ser descargas elétricas de um lado que atingia e tornava insensível uma grande parte das pessoas. Tudo isso era preparação para a grande hora do mal que vinha em seguida. Então quer dizer que vem coisas pior ainda. E esse livro ele veio como uma revelação de Deus. Então aqui é um despertar de Deus para nossas vidas que lutamos no dia a dia. Então aqui o pastor está falando que nós temos que se preparar a tempo e a fora de tempo, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele não brinca, ele não dorme. A gente dorme e a gente descansa, e quem cuida da gente é o Senhor. Mas Satanás, ele continua trabalhando, ele é maquiavélico, ele é doentio, então ele não para de trabalhar. Enquanto eu e você erra, falha, muitas das vezes, ele aproveita essas falhas e esses erros, essas brechas para destruir a nossa família, a nossa vida. Então a gente tem que estar como um soldado num campo de guerra, apercebido, ficar sempre observando, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Né? Confiamos em Deus, mas temos que estar em alerta, em vigilância constantemente. Esse exército estava marchando especificamente contra a Igreja de Cristo, mas ele atacava quantos pudesse, ou seja, o propósito e o objetivo maior é atacar a igreja, mas ele acaba
mas ela acaba atingindo a toda a sociedade, né? A toda a massa humana. Eu sabia que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está para vir, que se destinava a trazer muita gente para dentro da igreja. Deus já está de fato fazendo esse mover para dentro da igreja para serem salvos, mas o propósito de todas essas armas desses demônios é esvaziar a igreja e impedir que de fato se cumpra o propósito de Deus. A estratégia principal desse exército demoníaco era causar divisão em todo possível nível de relacionamento nas igrejas, umas com as outras nas congregações, em relação aos seus pastores, entre marido e esposa, entre filhos e pais, e até mesmo aos pequeninos, passando uns contra os outros nas divisões, enfraquece em qualquer área da sua vida. Ele está falando aqui que a forma do diabo trabalhar, nesse comentário bíblico aqui, é que o diabo ele trabalha em vários aspectos e em várias áreas. Ele trabalha do menor ao maior, trabalha para dividir as empresas, para dividir os pais, os filhos, separação, divórcio, briga entre as lideranças, tudo isso é o agir de Satanás. Então a gente tem que ter cuidado. As nossas armas são espiritual. A Bíblia diz que nós temos que usar o capacete, a couraça, proteger o coração, a espada, que é a palavra, os pés, que está calçado com o evangelho. Então a gente tem, como bom soldado, tá com a armadura de Deus para se proteger contra as hostes do mal. Os batedores eram enviados para estabelecer a abertura em igrejas, brechas em família, em indivíduos que rejeição, a amargura, cobiça e etc. E eles podiam explorar, tornando essas aberturas maiores. Esses demônios causam brechas nas vidas das pessoas para destruí-la. Essas divisões fluiriam para que eles vencessem completamente as suas vítimas. Flechas fechem as brechas hoje no teu coração, nos teus sentimentos, na tua família e na tua igreja como um todo. A parte mais chocante dessa visão era que esta horta não estava montada em cavalos, mas principalmente em cristãos. Esses cavalos, quem montava neles eram os cristãos, eles eram cegos espiritual. A maioria deles era bem vestidos, respeitavam, e eles tinham aparência de ser refinado e educado. Ele está falando aqui que a aparência, boas vestes, bons hábitos, ser educado, isso não quer dizer que a pessoa é um cristão de verdade, né? É uma pessoa que serve a Deus. Uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ter frutos do Espírito Santo de Deus. Esse é um verdadeiro cristão, alabra subierga, aquele que dá frutos, aquele que é amoroso, aquele que é bondoso, aquele que perdoa, aquele que é amável, aquele que ajuda, aquele que tem misericórdia, aquele que não acusa, mas tem compaixão. Então, esse é um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão não é ser só de aparência, no exterior, mas ser por dentro, ter o fruto por dentro, né? O fruto do Espírito Santo. O amor é o carro-chefe, né? Aí vem os demais, que é a bondade, né? A mansidão, domínio próprio, temperança. Então, pela árvore se conhece os frutos. Aí aqui, eles eram educados, esses cristãos, né? Mas eles eram sepulcro caiado, eles só viviam de aparência. Eles eram educados, mas parecia ter também representantes de quem
de que quase todos os estilos de vida, ou seja, pobres, ricos, pessoas cultas, pessoas simples, de todas as raças e todos os etimios. Etimios significa essência em grego original. Então aqui ele está falando que quando o diabo ataca as pessoas, né, quer enganar as classes de pessoa, né, o diabo ele não escolhe, ele pega toda a classe de pessoas para ludibriar, para enganar. Ele engana o pobre como ele engana o rico. Ele está no meio do pobre e no meio do rico. Abaixa da brecha, abasta dá lugar que o inimigo entre em suas vidas, entendeu? Por isso que nós temos que fechar as brechas na nossa vida que a gente dá ao inimigo. Quando você chama o palavrão, quando você mente, quando você não paga alguém, quando você desobedece à liderança da sua igreja, isso tudo são brechas que é dada ao adversário. Então, fecha essas brechas hoje para que o inimigo não venha se apoderar da tua vida. E ele está falando que esses inimigos, eles não entravam para dentro dos cristãos, mas ficavam como um morcego, pendurado em cima dessas pessoas, manipulando elas como um robô, como uma marionete, um boneco, né? Elas pensavam que suas vidas estavam sendo conduzidas por Deus e, no entanto, quem estava conduzindo a vida desses falsos cristãos eram os demônios que se montavam em cima deles, né? Isso tudo numa visão que o pastor estava tendo, que Deus deu para ele. Aí ele foi escrever um livro. Aí aqui fala, raça, todas as etnias. Essas pessoas professavam a verdade cristã, de forma a apaziguar as suas consciências, mas eles viviam não mancomunado com os poderes das trevas. Pessoas que até acreditavam que são crentes, que são livres, mas as suas vidas não condiziam com o que eles pregavam, ou diziam ser as mentiras do diabo. Então, estão enganados. Essas pessoas, elas estão oprimidas por ele, né, pelo inimigo. Quanto mais eles entravam em acordo com aqueles poderes, os demônios que a elas eram destacados cresciam com maior facilidade de dirigir o que elas faziam. Muitos desses cristãos hospedavam em si mais do que um demônio, mas um deles, obviamente, ficava encarregado da sua vida. Ou seja, o crente, ele luta com diversas áreas na sua vida. Todos nós temos uma área contra qual é a que você luta. Então, na sua visão aqui do Rick Joyner, gente, cada um tem que enfrentar o seu adversário, que é o demônio. Ele está falando, existe uma área da sua vida que se encontra descoberta, que se encontra mais fragilizada, mais fraca. E é nessa área que Satanás vai te atacar com força. Então você tem que se proteger, né? Você tem que orar, jejuar, você tem que se cobrir com Deus, né? Se proteger, se guardar, né? Se resguardar em Deus, buscar a Deus. Se você sabe que você tem uma área da sua vida que você é mais vulnerável, mais tendencioso a cair, né? Mais voltado a cair nessa área, então é a área que você tem que cobrir de oração e de jejum para que você não venha fraquejar nessa missão. Missão essa de ir para o céu. Nós temos uma missão aqui na terra. Quando a gente cumprir nossa missão, a gente vamos ser arrebatados daqui, vamos sair deste corpo corruptível para receber um corpo incorruptível, para chegar no céu, né? Para ir para o céu. Mas para chegar lá, nós temos que combater as hostes, os principados, as potestades, os demônios. E ele trabalha todos os dias contra a minha vida e contra a sua vida. Então, é por isso que a gente tem que estar em observância. A gente tem que estar em alerta. Sempre se examinando os nossos sentimentos. Sempre se olhando. Sempre se resguardando, pedindo misericórdia a Deus para que Deus nos ajude, né, a ter uma mão limpa e um coração puro. Todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Aí aqui fala que é os demônios que vêm contra si, né? Contra ti. A natureza daquele que era o encarregado demonstrava em que divisão ele estava marchando, embora as divisões estivessem todas marchando juntas, também parecia que ao mesmo tempo todas elas estavam à beira do caos. Por exemplo, os demônios do ódio odiavam uns aos outros, tanto como odiavam os cristãos. Os demônios da inveja tinham inveja um dos outros. O único modo pelo qual o líder dessas hordas, desses demônios, impedia que os demônios lutassem entre si era fazer com que eles concentrassem o seu ódio e a sua inveja na própria igreja, nas pessoas em que tivessem montada. Entretanto, essas pessoas consequentemente, né, elas enrompiam em lutas, né? Elas estavam em lutas, né? Umas contra as outras. Eu sabia pelas escrituras que acontecera assim com alguns dos exércitos que tinham vindo contra Israel e acabaram autodestruindo-se, quando o propósito deles contra Israel se frustrou, a sua fúria foi incontrolável e eles simplesmente passaram para lutar uns contra os outros. Notei que os demônios estavam montados nesses cristãos, mas não estavam dentro deles, como no caso de não cristão. Era o óbvio que esses crentes teriam apenas de deixar de não comunante com os demônios, para que se libertassem deles. Por exemplo, se um cristão sobre quem o demônio da inveja estivesse montado, simplesmente começasse a duvidar da inveja, do que vale a pena, aquele demônio ficava mais fraco bem depressa, né? Eu lembrei aqui do testemunho de uma irmã que ela falou que estava passando uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e um demônio enviado, né, por Deus, que Deus permitiu que aquele demônio fosse e ficasse alojado ali em cima da casa dela. Foi uma prova, né? Foi uma batalha espiritual, né? Então ali Deus provou ela, né? Porque Deus, ele permite que esse tipo de coisa aconteça. E o diabo, ele obedece a Deus, ele só faz o que Deus manda, né? Que a gente sabe que quando o diabo saiu da presença de Deus, ele foi tocar em Jó, mas ele só tocou naquilo que Deus permitiu, né? Na vida de Jó. E na vida dessa irmã não foi diferente. Esse demônio ficou 7 dias com permissão de Deus alojado na sua casa, esperando uma palavra dela, porque aqueles demônios falou que ele estava ali com a ordem do grande, com a ordem de Deus, para pegar uma palavra dela, para ver aonde a fé dela estava. Então, aquela irmã jejuou durante aqueles 7 dias e não pecou, né? Vigiou com a boca, vigiou com as palavras, com os lábios, e aquele demônio, ele saiu de lá magro, xingando muitos palavrão com aquela irmã, falando que ele estava ali para engordar. E o que engordava aqueles demônios eram os palavrões e era o pecado. Então o diabo, ele se alimenta do pecado. Daquilo que você faz de errado é o que fortalece o seu inimigo. O inimigo, ele se fortalece de palavrões, de roubo, de desgraça, de tudo que é ruim. O diabo, ele se fortalece. Esses demônios, espiritualmente, eles engordam com o pecado, mas eles perdem as suas forças, emagrecem, né? Fica definhando quando o homem começa a consagrar a sua vida, a jejuar, a buscar a Deus, né? Aí esses demônios ficam fracos, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, né? Ele está falando. Eles ficavam mais fracos, bem depressa. Quando isso acontecia, o demônio enfraquecido gritava e o líder da divisão mandava todos os demônios em volta daquele cristão para que
o atacasse até a amargura e etc., conseguisse montar nele de novo. Se isso não desse certo, os demônios começavam a citar as escrituras de uma maneira tão pervertida, né? A palavra pervertida significa depravada, corrupta, né? Eles distorciam a palavra de Deus, os demônios, aqui ele está falando, nessa visão que ele teve. Eles começavam a citar as escrituras de uma maneira tão pervertida a ponto de justificar a amargura, que é um demônio, né? Está falando, a amargura é um demônio, a depressão também são legiões de demônios que vêm para oprimir o homem, e usa as acusações e etc., assim como ele fazia no deserto com Jesus, né? Usando a palavra para fazer ele pecar, mas não funcionou. Né? O diabo é capaz de usar a própria Bíblia distorcida para manter o crente aprisionado. Estava bem claro que o poder dos demônios tinha a sua raiz. Então, aqui está mostrando que Satanás é sujo, né? Ele usa a palavra de Deus em seu favor. Ele usa a palavra de Deus de forma errada para obter benefícios. Mas quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, nada fica oculto, nada fica encoberto, nada fica enganado, né? Deus mostra a verdade. É por isso que a gente tem que acompanhar a leitura da palavra de Deus com o jejum e a oração, né? O jejum e a oração vai abrir os teus olhos espirituais e você vai conseguir observar, né? E entender claramente o que as escrituras de Deus quer te ensinar, quer te mostrar. Aqui, quase que totalmente no poder do engano. Eu tenho dito isto frequentemente. Satanás trabalha em cima do engano, mas eles tinham enganado esses cristãos até o ponto em que pudessem usá-los, fazendo ainda pensar que ainda estão sendo usados por Deus, né? Isso acontecia porque bandeiras de retidão própria estavam sendo carregadas por quase todos os cristãos, de forma com que os que marchavam não conseguissem nem mesmo ver as bandeiras que assinalavam a verdadeira natureza dessas divisões, né? Ou seja, o crente que tem aquela autojustiça própria, ele não consegue ver que muitas vezes está sendo usado pelo inimigo, né? Então ele está falando aqui, tem pessoas que é magoado, é ferido e não consegue perdoar. Ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que a nossa justiça, ela não passa de trapo de imundícia, é sujeira, não vale nada. É como uma mulher que está menstruada, né? É imundícia. Então, o poder das nossas mãos para Deus não vale nada. Nossa justiça não vale nada. A justiça santa e perfeita é a justiça de Deus. Então, quando alguém te ofender, te maltratar, ore por ela. Não pague na mesma moeda. Não faça mal àquele que te fez mal, mas pague o mal com bem. É isso que Deus está querendo falar. Ou seja, o crente que tem aquela autojustiça própria, ele não consegue ver que muitas vezes está sendo usado pelo inimigo. Ao olhar para a última parte bem distante desse exército, eu vi o séquito do próprio acusador, né? O séquito do próprio acusador, ou seja, o grupo que está muito próximo do próprio diabo. Comecei a compreender a sua estratégia e fiquei impressionado por ela ser tão simples. Ele sabia que uma casa dividida não pode permanecer, e esse exército representava uma tentativa de trazer divisões na igreja de forma tal que ela decaíste completamente da graça. E isso é muito sério, gente, quando a igreja começa a se entregar aos métodos satânicos do ódio, da inveja, da competição, né? Porque ninguém ali é melhor que ninguém está ali para competir.
de frieza espiritual. O diabo traz frieza, aquele desânimo, aquela desgosto, aquela falta de vontade de buscar a Deus como no começo, aquele amor, aquele desejo de buscar a Deus. O diabo vai jogando um balde de água fria naquele fogo do Espírito na tua vida, ele vai te esfriando. Então você tem que observar isso e ter cuidado com esse tipo de coisa, porque isso são estratégias de Satanás e a gente tem que ficar em alerta, como bom soldado de Cristo, né? Porque o exército de Deus, ele é mais poderoso do que o do inimigo, do nosso inimigo espiritual, que é Satanás. Então o inimigo, ele coloca inveja, né, da competição, de um querer derrubar o outro, decai da graça. Aí a pessoa sai da graça, entra na carne, sai do espírito e fica o homem carnal, né? O que era visível era pelo único modo pelo qual ele poderia fazer isso, para usar cristão para guerrear entre si, né? Fazer com que os soldados uns se matem aos outros, né? Então o inimigo, ele quer que você mate seu irmão, ele quer que você destrua o pastor, ele quer que você guerreie com você mesmo, entendeu? Ele quer que você guerreie dentro das igrejas, os membros. Então a gente tem que observar isso, que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo, nosso inimigo espiritual, que é Satanás. E aqui fala, o que era visível era pelo único modo pelo qual ele poderia fazer isso, para usar cristãos para guerrear entre si contra os seus próprios irmãos. E era por isso que quase todos os que estavam nas divisões avançadas eram cristãos, ou pelo menos pessoas que professavam sê-lo. Cada passo que esses crentes enganados davam em obediência ao acusador fortalecia o poder destes sobre eles. Ou seja, se você obedecer a Deus, você é livre. Se você obedecer aos enganos de Satanás, você está aprisionado cada vez mais por ele. Ele está falando aqui, tem pessoas que pensam que está servindo a Deus, mas está fazendo tudo ao contrário. Não ama, não perdoa, não ajuda o seu próximo, não ajuda o seu irmão, é briguento, é encrenquento, é falso, é mentiroso. Ele está servindo a quem? A Satanás. A Deus não é, né? Então, essas pessoas que pensam que são cristãos e agem dessa maneira, elas estão enganando a si próprio. Elas estão sendo enganadas pelo adversário, pelo diabo. Isso é uma maneira de Satanás trazer as pessoas para perto dele, né? Quando eu fui arrebatada ao inferno, o diabo falou para mim, você tem que fazer tudo que me agrade para vir para cá. Então, a gente começa a observar e ver, né, que se a gente não prestar atenção na nossa maneira de viver, na nossa forma de viver, a gente acaba sendo enganado pelo inimigo, porque muitas das vezes você pensa que está servindo a Deus, agradando a Deus, e não está. Você está servindo ao diabo, porque você está seguindo os seus passos, você está seguindo os desígnios do seu coração, e o coração é enganoso. Então a gente tem que observar a palavra de Deus e aplicar ela na nossa vida. Aprisionado cada vez mais por ele, né? Isso fazia com que a confiança dele e todos os seus comandantes aumentasse com o progresso do exército, e quando marchavam indo para a frente, era visível que o poder desse exército despedia do acordo que esses cristãos faziam com os caminhos do mal. Os prisioneiros é porque Satanás vem para aprisionar, né? Também multidões de outros cristãos eram prisioneiros desse exército. Vinham em seguida essas primeiras divisões. Todos estavam feridos, e nesse caso aqui Satanás usava as palavras para ferir com ofensas maldosas. A ofensa é uma arma poderosa para ferir o homem. Não alimente o mal, nem fique chateado com o que fizeram com você. Ainda que isso aconteça, devemos perdoar como Jesus fez.
Todos estavam feridos e eram guardados por demônios menores. Do medo, parecia haver mais prisioneiros do que demônios do exército. Surpreendentemente, esses prisioneiros ainda tinham 2 espadas e escudo, mas não usavam. Era chocante ver como muitos podiam ser mantidos cativos por bem pouco pequenos demônios do medo. Se aqueles cristãos ao menos tivessem usado suas armas, eles teriam se libertado com facilidade e provavelmente tinham feito um grande estrago em toda aquela horta maligna. Em vez disso, eles marchavam submissos por cima dos prisioneiros. O céu estava preto, com abutres que se achavam em depressão. Então, aqui fazendo um comentário. O que quer dizer? Isso quer dizer que tem pessoas que ficam presas. O inimigo escraviza a sua vida em sentimentos, né? Tem pessoas que vai para o leito do hospital porque está com depressão, porque está com câncer. E o motivo, muitas das vezes, dessas pessoas ter uma série de enfermidades no seu corpo físico, no seu corpo espiritual, são sentimentos, são feridas que o inimigo abre com palavras. São sentimentos de que você guarda dentro de você por você ser uma pessoa egoísta, por você ser uma pessoa maldosa, maliciosa, mentirosa. São venenos, né? São venenos que é distribuído, que é inserido no homem, que o diabo coloca veneno. Esses pecados são venenos que o diabo coloca no coração do homem e faz o homem se distanciar de Deus. Aí a pessoa começa a se tornar depressiva, angustiada, porque ela, em vez de guardar coisas boas, seu coração, em vez de ser uma caixinha de coisas boas, passa a ser uma caixinha de coisas ruins. O que é ruim a gente não deve guardar no nosso coração, porque vai nos fazer mal. A gente tem que colocar no nosso coração, a gente tem que entender uma coisa, tem que colocar coisas boas, porque coisas boas são saudáveis. Vai te fazer bem, vai te trazer para perto de Deus. Coisas boas são remédios do céu. Aí ele fala, eles marchavam submissos por cima dos primeiros, né? O céu estava preto, com abutres que se achavam depressão de vez em quando um deles pousava sobre o ombro de um prisioneiro, né? E vomitava sobre ele. O vômito era condenação, tá falando, né? Que ele via no mundo espiritual a forma do diabo trabalhar, dos demônios trabalhar na vida do homem. Como é que os demônios aprisionam a vida do homem, né? Então aqui estamos falando sobre isso, como é que o homem fica aprisionado e como é que o homem fica livre, quais são as armas de Deus que você tem que usar para ser livre. Então, esses demônios da depressão, né, ele vomitava em cima das pessoas. Esse vômito era o quê? A acusação. O inimigo fica te acusando as coisas que você é, que você faz, que você não pode, que você é um coitadinho. Aí isso aí vai te diminuindo, vai trazendo algo de ruim para dentro de você, vai entrando dentro do seu coração, algo de ruim, esses sentimentos ruins, malignos. Aí você vai se tornando uma pessoa triste, daí vai se tornando raiz de amargura e vira uma depressão. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia o prisioneiro, ele se levantava e marchava com a postura um pouco mais erguida por algum tempo. Então caía, bem mais fraco do que antes. Aqui ele mostra que é tudo um trabalhar do diabo que leva as pessoas a ficarem nesse estado de novo. Fiquei imaginando, porque os primeiros não matavam esses abutres, porque os prisioneiros não matavam esses abutres com suas espadas. A espada é a palavra de Deus, né?
poderiam ter feito com facilidade. A espada, gente, é a palavra de Deus que não pode apartar da nossa vida. É ela que nos dá condições de vencer esses demônios ocasionalmente. Os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam assim que atingiam o chão. Os outros prisioneiros apunhalavam com suas espadas, depreciando-se, que é uma coisa que acontece muito na igreja quando alguém, aleluia, Jesus, aleluia por essa revelação. Quando alguém cai, não devemos acusá-lo, mas ajudá-lo a se levantar de novo. Então os abutres vinham e começavam a devorar os que estavam caídos, mesmo antes de estarem mortos. Os outros cristãos prisioneiros ficavam à sua volta e observavam isso, concordando com o que acontecia, e até apunhalando de novo com suas espadas os que estavam caídos. Essas espadas são as palavras. Ele está falando aqui de pessoas quando cai, quando se desvia, quando se afasta do caminho do Senhor. A gente não deve julgar essas pessoas com as nossas palavras. As palavras são como espadas, ela tem um poder de vida e de morte, então a gente não tem que usar a nossa boca para esse tipo de coisa, a gente tem que abençoar, né? É isso que o diabo quer, que você apunhale seu irmão, que você fale mal dele, que você faça as piores coisas, né? Mas a sua boca não tem que ser uma fonte de vida e de morte. A sua boca, ela tem que ser uma fonte de vida. Então, abra a sua boca hoje e lance palavras de vida para teu próximo, dentro da tua casa, né? Para as pessoas que você ama, para as pessoas que te perseguem. Abençoe. Jesus fala, abençoe o que vos persegue. Não maltrate, mas abençoe. Então, aqui é a forma do diabo trabalhar. Quando alguém cai, quando alguém peca, o diabo ele pula em cima dessas pessoas e começa a aprisionar elas espiritualmente, amarrar elas, colocar algemas e amarras espiritual na vida dessas pessoas que estão em pecado, que se afastam dos caminhos do Senhor. E o nosso dever como servo de Deus e serva de Deus é orar por elas, ajudar elas a se erguer novamente, né? Aí aqui falei, esses demônios até apunhalavam de novo com suas espadas os que estavam caídos, né? Enquanto eu observava, percebi que esses prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era algo que vinha de Deus. Então, compreendi que esses prisioneiros, na verdade, achavam que estavam marchando no exército de Deus. E por isso que eles não matavam os pequenos demônios, né? Então, aqui, em vez da gente acusar, vamos orar, né? Então, é por isso que tem que ter o dom do discernimento espiritual. A gente tem que pedir as armas espirituais certas, né? Quanto mais armas espiritual você pede a Deus, mais forte você fica para vencer a Satanás. Então, você tem que ter o discernimento do que é de Deus e do que é do diabo, para você não ficar enganado. José tinha esse discernimento, né? Ele discernia os sonhos, né? Deus dava a interpretação dos sonhos e ele falava tudo certinho que Deus dava para ele. Então, da mesma forma, a gente tem que pedir a Deus esse dom, que é para a gente se proteger do diabo, das astutas ciladas do inimigo, né? Que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Os pequenos demônios do medo, nem os abutres, eles pensavam que esses eram mensageiros de Deus, tá vendo? Porque eles não tinham discernimento espiritual. Eles não conheciam a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus não fica enganado com as armas do diabo, né? Que a gente sabe que o diabo ele tem uma finalidade, é matar, roubar e destruir. Então, tudo que não presta vem de Satanás. E as coisas boas vêm de Deus. Agora, as coisas boas, a gente não pode dizer que as coisas boas são ter as coisas maus como as coisas boas, né?
e ter as coisas boas como coisas mal. A gente não pode inverter os papéis. O que é bom é de Deus, o que é bom é o certo. O que é bom e o que é errado é do inimigo. É isso que ele quer dizer. A escuridão da nuvem de abutres dificultava a esses prisioneiros de ver que tinha aceitado inocentemente tudo o que acontecia como tendo vindo do Senhor. Eles achavam que o que tropeçava estava sobre o juízo de Deus e por isso os atacavam de modo como faziam. Eles pensavam estar ajudando a Deus. Então, aqui ele está falando aqui, tem pessoas que vivem doentes, né? Tem pessoas que às vezes caem, tropeçam em alguma coisa, né? Aí eles falam que era juízo de Deus, que era a mão de Deus que estava pesando. Então, não devemos agir dessa maneira. Quem é juiz, só cabe a Deus ser juiz e julgar, né? A gente não pode querer fazer o papel de juiz, nem de muito menos ajudar a Deus. Deus é Deus, Ele é absoluto, Ele não precisa de ajuda. Ele faz tudo de forma certa, de maneira certa. Então, quem é o homem para querer ajudar a Deus, né? Para querer colocar peso em cima da vida do seu irmão, querer colocar a mão em cima do seu irmão como forma de julgamento. Não, não devemos fazer isso. O nosso papel aqui é de ajudar, é de aconselhar, é de fazer as coisas boas, né? Então, esse é o papel de Satanás. Então, tem que ter cuidado. Tem pessoas que caem, né? Aí tem outras pessoas que dizem, bem feito, isso aí foi a mão de Deus. Não faça isso. Isso aí é o papel de Satanás, de acusador. Não faça isso. O único alimento que era dado àqueles prisioneiros era o vômito dos abutres, ou que se recusavam a comer, simplesmente se enfraqueciam até que caíam, e os que comiam fortaleciam por algum tempo, mas com energia maligna. Isso é quando uma pessoa foi ofendida e ela fica aborrecida, ou ao invés de perdoar, então ela faz tudo ao contrário, né? Então ele se enfraquece, ela se enfraquece de novo quando ela não perdoa, até que tomasse da água da amargura que continuamente lhe era oferecida. Então o diabo, quando você guarda raiz de amargura por alguma ofensa que alguém te fez, ele vai te enfraquecendo, você vai ficando mais fraca espiritual, você vai se distanciando de Deus quando você guarda esse tipo de coisa. Então, essas ofensas, essa água, né, que ele está dizendo que o inimigo oferecia, era a amargura. Então, você alimenta o inimigo, você alimenta o diabo quando você